O padrão Bitcoin, edição brasileira. Capítulo 3. Metais monetários. À medida que a capacidade técnica humana para a produção de bens se tornava mais sofisticada e nossa utilização de metais e mercadorias crescia, muitos metais começaram a ser produzidos em quantidade suficiente e havia demanda grande o suficiente para torná-los altamente vendáveis e adequados para serem usados como meios monetários. A densidade e o valor relativamente alto desses metais tornaram mais fácil movê-los do que o sal ou o gado, tornando-os altamente vendáveis através do espaço. Inicialmente, a produção de metais não era fácil, dificultando o aumento rápido de sua oferta e oferecendo boa vendabilidade através do tempo. Devido à sua durabilidade e propriedades físicas, bem como à sua abundância relativa na crosta terrestre, alguns metais eram mais valiosos que outros. O ferro e o cobre, devido à sua abundância relativamente alta e à sua suscetibilidade à corrosão, podiam ser produzidos em quantidades crescentes. Os estoques existentes se tornariam insignificantes pela nova produção, destruindo seu valor. Esses metais desenvolveram um valor de mercado relativamente baixo e seriam usados para transações menores. Metais mais raros, como prata e ouro, por outro lado, eram mais duráveis e menos propensos a corroer ou ruir, tornando-os mais vendáveis ao longo do tempo e úteis como reserva de valor no futuro. A indestrutibilidade virtual do ouro, em particular, permitiu que os humanos armazenassem valor através das gerações, permitindo assim desenvolver uma orientação no horizonte de tempo mais longa. Inicialmente, os metais eram comprados e vendidos em termos de seu peso, mas com o tempo, à medida que a metalurgia avançava, tornou-se possível cunhá-los em moedas uniformes e marcá-los com seu peso, tornando-os muito mais vendáveis, evitando que as pessoas precisassem pesar e avaliar os metais a toda hora. Os três metais mais amplamente utilizados para esse papel foram ouro, prata e cobre, e seu uso como moedas foi a principal forma de dinheiro por cerca de 2.500 anos, desde a época do rei grego Creso, que foi o primeiro a cunhar moedas de ouro, até o início do século XX. As moedas de ouro eram as mercadorias mais vendáveis ao longo do tempo, porque podiam manter seu valor ao longo do tempo e resistir à deterioração e à ruína. Eles também eram os produtos mais vendáveis no espaço, porque carregavam muito valor em pequenos pesos, permitindo um transporte fácil. Moedas de prata, por outro lado, tinham a vantagem de ser o bem mais vendável em todas as escalas, porque seu menor valor por unidade de peso comparado ao ouro lhes permitia servir convenientemente como meio de troca para pequenas transações, enquanto as moedas de bronze seriam úteis para as transações menos valiosas. Ao padronizar os valores em unidades facilmente identificáveis, as moedas permitiram a criação de grandes mercados, aumentando o escopo da especialização e do comércio em todo o mundo. Embora fosse o melhor sistema monetário tecnologicamente possível na época, ele ainda apresentava duas grandes desvantagens. A primeira era que a existência de 2 ou 3 metais como padrão monetário criava problemas econômicos a partir da flutuação de seus valores ao longo do tempo devido às altas e baixas da oferta e demanda, e criava problemas para os proprietários dessas moedas, principalmente a prata, que sofreu declínios no valor devido a aumentos na produção e quedas na demanda. A segunda falha mais séria foi a de que governos e falsificadores podiam, e frequentemente conseguiam, diminuir o conteúdo de metais preciosos nessas moedas, fazendo com que seu valor diminuísse e assim transferindo uma fração de seu poder de compra para os falsificadores ou para o governo. A redução no teor de metal das moedas comprometeu a pureza e a solidez do dinheiro. No século XIX, no entanto, com o desenvolvimento do sistema bancário moderno e a melhoria dos métodos de comunicação, os indivíduos podiam fazer transações com papel-moeda e cheques lastreados em ouro nos tesouros de seus bancos e bancos centrais. Isso possibilitou transações lastreadas em ouro em qualquer escala, evitando assim a necessidade do papel monetário da prata e reunindo todas as propriedades essenciais de vendabilidade monetária no padrão ouro. O padrão ouro permitiu a acumulação de capital e o comércio global sem precedentes, unindo a maior parte da economia do planeta em uma escolha de dinheiro sólida baseada no mercado. Sua falha trágica, no entanto, foi que, ao centralizar o ouro nos cofres dos bancos e, posteriormente, nos bancos centrais, foi possível aos bancos e governos aumentar a oferta de dinheiro além da quantidade de ouro que eles possuíam, desvalorizando o dinheiro e transferindo parte de seu valor dos titulares legítimos do dinheiro para os governos e bancos. Por que ouro? Para entender como uma commodity emerge como dinheiro, voltemos com mais detalhes à armadilha da moeda fraca que introduzimos no capítulo 4, e comecemos a diferenciar entre a demanda de mercado de um bem, demanda por consumir ou manter o bem em si, e sua demanda monetária, demanda por um meio de troca e reserva de valor. Sempre que uma pessoa escolhe um bem como reserva de valor, ela está efetivamente aumentando a demanda além da demanda regular do mercado, o que fará com que seu preço suba. Por exemplo, a demanda de mercado por cobre em seus diversos usos industriais é de cerca de 20 milhões de toneladas por ano, a um preço de cerca de US$ 5.000 por tonelada, e um mercado total avaliado em US$ 100 bilhões. Imagine um bilionário decidindo que ele gostaria de armazenar US$ 10 bilhões de sua riqueza em cobre. À medida que seus banqueiros tentam comprar 10% da produção global anual de cobre, inevitavelmente fazem com que o preço do cobre aumente. Inicialmente, isso soa como uma justificação da estratégia monetária do bilionário. O ativo que ele decidiu comprar já se valorizou antes mesmo de concluir sua compra.
Certamente, ele pensa, essa apreciação fará com que mais pessoas comprem mais cobre como reserva de valor, aumentando ainda mais o preço. Porém, mesmo que mais pessoas se juntem a ele na monetização do cobre, nosso bilionário obcecado por cobre está com problemas. O aumento do preço faz do cobre um negócio lucrativo para trabalhadores e capital em todo o mundo. A quantidade de cobre debaixo da crosta terrestre está além da nossa capacidade de medir, muito menos extrair através da mineração, e na prática, a única restrição sobre quanto cobre pode ser produzido é a quantidade de trabalho e capital dedicados ao trabalho. Mais cobre sempre pode ser produzido com um preço mais alto, e o preço e a quantidade continuarão subindo até satisfazer a demanda dos investidores monetários. Vamos supor que isso aconteça em 10 milhões de toneladas extras e US $10.000 por tonelada. Em algum momento, a demanda monetária deve diminuir e alguns detentores de cobre desejarão descarregar alguns de seus estoques para comprar outros bens, porque, afinal, esse era o ponto de comprar cobre. Depois que a demanda monetária desaparece, tudo mais constante, o mercado de cobre voltaria às suas condições originais de oferta e demanda, com 20 milhões de toneladas anuais vendidas por US $5.000 cada. Mas quando os detentores começarem a vender seus estoques acumulados de cobre, o preço cairá significativamente abaixo disso. O bilionário terá perdido dinheiro nesse processo. Enquanto elevava o preço, ele comprou a maior parte de seu estoque por mais de US $5.000 a tonelada, mas agora todo o seu estoque está avaliado abaixo de US $5.000 a tonelada. Os outros que se juntaram a ele depois compraram a preços ainda mais altos e perderam ainda mais dinheiro do que o próprio bilionário. Este modelo é aplicável a todos os produtos consumíveis, como o cobre, zinco, níquel, latão ou petróleo, que são principalmente consumidos e destruídos, não estocados. Os estoques globais dessas mercadorias, a qualquer momento, são da mesma ordem de magnitude que a nova produção anual. Nova oferta está sendo gerada constantemente para ser consumida. Se os poupadores decidirem armazenar suas riquezas em uma dessas mercadorias, suas riquezas comprarão apenas uma fração da oferta global antes de aumentar o preço suficiente para absorver todo o investimento, porque estão competindo com os consumidores dessa mercadoria que as utilizam produtivamente na indústria. À medida que a receita para os produtores aumenta, eles podem investir no aumento de sua produção, diminuindo o preço novamente, roubando os poupadores de sua riqueza. O efeito líquido de todo esse episódio é a transferência da riqueza dos poupadores mal orientados para os produtores das mercadorias que eles compraram. Esta é a anatomia de uma bolha de mercado. O aumento da demanda causa um aumento acentuado nos preços, o que aumenta ainda mais a demanda, aumentando os preços ainda mais, incentivando o aumento da produção e o aumento da oferta, o que inevitavelmente reduz os preços, punindo todos os que compram a um preço mais alto do que o preço normal de mercado. Os investidores na bolha são expulsos enquanto os produtores do ativo se beneficiam. Para o cobre e quase todas as outras mercadorias do mundo, essa dinâmica se manteve válida durante a maior parte da história registrada, punindo consistentemente aqueles que escolhem essas mercadorias como dinheiro, desvalorizando sua riqueza e empobrecendo-as a longo prazo, e devolvendo a mercadoria ao seu papel natural como um bem de mercado, e não como meio de troca. Para que algo funcione como uma boa reserva de valor, ele precisa superar essa armadilha, ele precisa se valorizar quando as pessoas a exigem como reserva de valor, mas seus produtores precisam ser impedidos de inflar a oferta de maneira significativa o suficiente para reduzir o preço. Esse ativo recompensará aqueles que o escolherem como sua reserva de valor, aumentando sua riqueza a longo prazo à medida que se tornar a principal reserva de valor, porque aqueles que escolheram outras mercadorias ou reverterão o rumo copiando a escolha de seus pares mais bem-sucedidos ou simplesmente perderão sua riqueza. O vencedor claro nesta corrida ao longo da história da humanidade foi o ouro, que mantém seu papel monetário devido a duas características físicas únicas que o diferenciam de outras commodities. Primeiro, o ouro é tão quimicamente estável que é praticamente impossível destruir, e, em segundo lugar, é impossível sintetizar ouro de outros materiais. Não obstante as afirmações dos alquimistas, e só pode ser extraído de seu minério não refinado, o que é extremamente raro em nosso planeta. A estabilidade química do ouro implica que praticamente todo o ouro extraído pelos seres humanos ainda é praticamente possuído por pessoas ao redor do mundo até hoje. A humanidade tem acumulado reservas cada vez maiores de ouro em joias, moedas e barras, que nunca é consumido e nunca enferruja ou desintegra-se. A impossibilidade de sintetizar ouro de outras substâncias químicas significa que a única maneira de aumentar a oferta de ouro é minerando o ouro da crosta terrestre, um processo caro, tóxico e incerto no qual os humanos estão envolvidos há milhares de anos com rendimentos sempre decrescentes. Isso tudo significa que o estoque existente de ouro armazenado por pessoas em todo o mundo é o produto de milhares de anos de produção de ouro e ordens de magnitude maiores que a nova produção anual. Nas últimas 7 décadas, com estatísticas relativamente confiáveis, essa taxa de crescimento sempre foi de cerca de 1,5%, nunca ultrapassando 2%. Para entender a diferença entre ouro e qualquer outra commodity consumível, imagine o efeito de um grande aumento na demanda por ela enquanto reserva de valor que faça o preço subir e a produção anual dobrar. Para qualquer mercadoria consumível, essa duplicação da produção se agiganta perante os estoques existentes, diminuindo o preço e prejudicando seus detentores.
Para o ouro, um aumento de preço que causa uma duplicação da produção anual será insignificante, aumentando os estoques em 3% em vez de 1,5%. Se o novo ritmo aumentado de produção for mantido, os estoques crescerão mais rapidamente, tornando os novos aumentos menos significativos. Permanece praticamente impossível para os garimpeiros extrair quantidades de ouro grandes o suficiente para deprimir o preço significativamente. Somente a prata chega perto do ouro a este respeito, com uma oferta anual historicamente entre 5% e 10%, subindo para cerca de 20% nos dias atuais. Isso é mais alto que o do ouro por duas razões. Primeiro, a prata corrói e pode ser consumida em processos industriais, o que significa que os estoques existentes não são tão grandes em relação à produção anual quanto os estoques de ouro em relação à sua produção anual. Segundo, a prata é menos rara que o ouro na crosta terrestre e mais fácil de refinar. Por ter a segunda maior taxa de escassez e menor valor por unidade de peso que o ouro, a prata serviu por milênios como o principal dinheiro usado em transações menores, complementando o ouro, cujo alto valor significava dividi-lo em unidades menores, o que não era muito prático. A adoção do padrão ouro internacional permitiu pagamentos em papel lastreado em ouro em qualquer escala, como será discutido em mais detalhes mais adiante neste capítulo, o que impediu o papel monetário da prata. Como a prata não é mais necessária para transações menores, logo perdeu seu papel monetário e se tornou um metal industrial, perdendo valor em comparação ao ouro. A prata pode manter sua conotação esportiva de segundo lugar, mas, como a tecnologia do século XIX tornou os pagamentos possíveis sem a necessidade de mover a própria unidade monetária, o segundo lugar na competição monetária foi equivalente a perder. Isso explica porque a bolha da prata estourou antes e voltará a estourar se voltar a inflar novamente. Assim que um investimento monetário significativo flui para a prata, não será tão difícil para os produtores aumentar significativamente a oferta e reduzir o preço, reduzindo a riqueza dos poupadores no processo. De todas as commodities, o exemplo mais conhecido da armadilha da moeda fraca vem da própria prata. No final dos anos 70, os muito abastados irmãos Hunt decidiram provocar a remonetização da prata e começaram a comprar enormes quantidades de prata, elevando o preço. A lógica deles era que, à medida que o preço aumentasse, mais pessoas desejariam comprar, o que manteria o preço subindo, o que, por sua vez, levaria as pessoas a quererem ser pagas em prata. No entanto, por mais que os irmãos Hunt comprassem, sua riqueza não alcançava a capacidade dos mineiros e detentores de prata de continuar vendendo prata no mercado. O preço da prata finalmente caiu e os irmãos Hunt perderam mais de US$1 bilhão, provavelmente o preço mais alto já pago para aprender a importância da razão de estoque para o fluxo e para aprender porque nem tudo o que reluz é ouro. É essa taxa consistentemente baixa de oferta de ouro que é a razão fundamental pela qual ele manteve seu papel monetário ao longo da história da humanidade, um papel que continua a desempenhar hoje, pois os bancos centrais continuam a manter estoques significativos de ouro para proteger suas moedas de papel. As reservas oficiais do Banco Central são de cerca de 33 mil toneladas, ou um sexto do total de ouro retirado do solo. A alta taxa de escassez de ouro faz com que seja a mercadoria com a menor elasticidade de oferta do preço, que é definida como o aumento percentual na quantidade ofertada em relação ao aumento percentual no preço. Dado que a oferta existente de ouro mantida por pessoas em todos os lugares é o produto de milhares de anos de produção, um aumento de X% no preço pode causar um aumento na nova produção de mineração, mas esse aumento será trivial em comparação com os estoques existentes. Por exemplo, o ano de 2006 viu um aumento de 36% no preço à vista do ouro. Para qualquer outra mercadoria, isso deverá aumentar significativamente a produção de mineração para inundar os mercados e reduzir o preço. Em vez disso, a produção anual em 2006 foi de 2.370 toneladas, 100 toneladas a menos que em 2005, e cairia mais 10 toneladas em 2007. Enquanto a nova oferta representava 1,67% dos estoques existentes em 2005, era 1,58% dos estoques existentes em 2006, e 1,54% dos estoques existentes em 2007. Mesmo um aumento de 35% no preço pode levar a um aumento não significativo na oferta de ouro novo no mercado. Segundo o US Geological Survey, o maior aumento anual de produção foi de cerca de 15% em 1923, o que se traduziu em um aumento de estoques em torno de apenas 1,5%. Mesmo que a produção dobrasse, o provável aumento de estoque seria de apenas 3 a 4%. O maior aumento anual dos estoques globais ocorreu em 1940, quando os estoques aumentaram cerca de 2,6%. Nenhuma vez o crescimento anual do estoque excedeu esse número, e nenhuma vez desde 1942 ultrapassou 2%. À medida que a produção de metais começou a proliferar, civilizações antigas na China, Índia e Egito começaram a usar cobre e, mais tarde, prata como dinheiro, já que esses dois eram relativamente difíceis de fabricar na época e permitiam boa vendabilidade ao longo do tempo e espaço. O ouro era altamente valorizado nessas civilizações, mas sua raridade significava que sua venda para transações era limitada. Foi na Grécia, o berço da civilização moderna, onde o ouro foi cunhado pela primeira vez em moedas regulares para o comércio, sob o rei Creso. Esse comércio global revigorado a partir do apelo global pelo ouro viu a moeda se espalhar por toda parte.
Desde então, as reviravoltas da história humana estão intimamente entrelaçadas com a solidez do dinheiro. A civilização humana floresceu em épocas e lugares onde a moeda sonante era amplamente adotada, enquanto moeda fraca coincidia com muita frequência com o declínio civilizacional e o colapso social. Idade de Ouro Romana e seu declínio. O denário era a moeda de prata negociada na época da República Romana, contendo 3,9 gramas de prata, enquanto o ouro se tornava o dinheiro mais valioso nas áreas civilizadas do mundo nessa época e as moedas de ouro estavam se tornando mais difundidas. Júlio César, o último ditador da República Romana, criou a moeda áureo, que continha cerca de 8 gramas de ouro e foi amplamente aceita em toda a Europa e no Mediterrâneo, aumentando o escopo de comércio e especialização no Velho Mundo. A estabilidade econômica reinou por 75 anos, mesmo com a revolta política de seu assassinato, que viu a República se transformar em um império sob seu sucessor escolhido, Augusto. Isso continuou até o reinado do infame imperador Nero, que foi o primeiro a se engajar no hábito romano de recorte de moedas, em que o imperador coletava as moedas da população e as cunhava em moedas novas com menos ouro ou prata. Enquanto Roma pudesse conquistar novas terras com considerável riqueza, seus soldados e imperadores podiam aproveitar gastando seus saques, e os imperadores até decidiam comprar popularidade mantendo preços artificialmente baixos de grãos e outros produtos básicos, às vezes até concedendo-os gratuitamente. Em vez de trabalhar para viver no campo, muitos camponeses deixavam suas fazendas para se mudarem para Roma, onde poderiam viver uma vida melhor de graça. Com o tempo, o Velho Mundo não tinha mais terras prósperas a serem conquistadas, o estilo de vida pródigo e o crescente exército exigiam uma nova fonte de financiamento, e o número de cidadãos improdutivos que viviam da generosidade e do controle de preços do imperador aumentava. Nero, que governou de 54 a 68 d.C., encontrou a fórmula para resolver isso, que era muito semelhante à solução de Keynes para os problemas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Desvalorizar a moeda reduziria imediatamente o salário real dos trabalhadores, reduziria a carga do governo em subsidiar produtos básicos e forneceria mais dinheiro para financiar outras despesas do governo. O áureo foi reduzido de 8 para 7,2 gramas, enquanto o teor de prata do denário foi reduzido de 3,9 para 3,41 gramas. Isso proporcionou algum alívio temporário, mas desencadeou o ciclo altamente destrutivo de alto reforço da raiva popular, controle de preços, degradação de moedas e aumento de preços, seguindo um ao outro com a regularidade previsível das 4 estações. Sob o reinado de Caracalla, 211 e 217 d.C., o teor de ouro foi reduzido para 6,5 gramas, e sob Diocleciano, 284-305 d.C., foi ainda mais reduzido para 5,5 gramas, antes de ele introduzir uma moeda de substituição chamada soldo, com apenas 4,5 gramas de ouro. Sob Diocleciano, o denário tinha somente vestígios de prata para cobrir seu núcleo de bronze, e a prata desaparecia rapidamente com o uso e desgaste, sendo o fim do denário como uma moeda de prata. À medida que o inflacionismo se intensificava nos séculos III e IV, vieram as tentativas equivocadas dos imperadores de esconder sua inflação, colocando controles de preços em bens básicos. Apesar de as forças de mercado procurarem ajustar os preços para cima em resposta à degradação da moeda, os limites máximos de preço impediam esses ajustes, tornando a participação na produção não rentável para os produtores. A produção econômica ficaria paralisada até que um novo decreto permitisse a liberalização dos preços para cima. Com essa queda no valor de seu dinheiro, o longo processo de declínio terminal do império resultou em um ciclo que pode parecer familiar para os leitores modernos. O recorte de moedas reduzia o valor real do áureo, aumentando a oferta de dinheiro, permitindo que o imperador continuasse com gastos excessivos imprudentes, mas eventualmente resultando em inflação e crises econômicas, que os imperadores equivocados tentariam amenizar através de mais recortes de moedas. Ferdinand Lipes resume esse processo com uma lição para os leitores modernos: deveria ser do interesse de economistas keynesianos modernos, bem como para a atual geração de investidores, que, embora os imperadores de Roma tentassem freneticamente administrar suas economias, eles só conseguiram piorar as coisas. Os controles de preços e salários e as leis de curso legal foram aprovados, mas era como tentar conter as marés. Motins, corrupção, ilegalidade e uma mania irracional de especulação e jogos de azar engoliram o império como uma praga. Com o dinheiro tão pouco confiável e degradado, a especulação sobre mercadorias se tornou muito mais atraente do que produzi-las. As consequências de longo prazo para o Império Romano foram devastadoras. Embora Roma até o século II d.C. possa não ser caracterizada como uma economia capitalista de livre mercado porque ainda possuía muitas restrições do governo à atividade econômica, ainda assim, com o áureo, foi-se estabelecido o que era então o maior mercado da história humana com a maior e mais produtiva divisão do trabalho que o mundo já conheceu. Os cidadãos de Roma e as principais cidades obtiveram suas necessidades básicas através do comércio com os cantos mais distantes do império, e isso ajuda a explicar o crescimento da prosperidade, e o colapso devastador que o império sofreu quando essa divisão do trabalho se desfez. À medida que os impostos aumentavam e a inflação tornava os controles de preços impraticáveis, os habitantes das cidades começaram a fugir para terrenos vazios, onde poderiam pelo menos ter a chance de viver em autossuficiência, onde sua falta de renda os poupava de pagar impostos.
O intrincado edifício civilizacional do Império Romano e a grande divisão do trabalho na Europa e no Mediterrâneo começaram a desmoronar, e seus descendentes tornaram-se camponeses autossuficientes dispersos em isolamento e logo se transformavam em servos vivendo sob senhores feudais. Bizâncio e Bezante. O imperador Diocleciano sempre teve seu nome associado à fraude fiscal e monetária, e o império alcançou um nadir sob seu domínio. Um ano depois que ele abdicou, Constantino, o Grande, assumiu as rédeas do império e reverteu sua fortuna adotando políticas e reformas economicamente responsáveis. Constantino, que foi o primeiro imperador cristão, comprometeu-se a manter o soldo em 4,5 gramas de ouro sem recortá-lo ou depreciá-lo e começou a cunhá-lo em grandes quantidades em 312 d.C. Ele se mudou para o leste e estabeleceu Constantinopla no ponto de encontro da Ásia e da Europa, dando origem ao Império Romano Oriental, que tomou o soldo como moeda. Enquanto Roma continuava sua deterioração econômica, social e cultural, finalmente entrando em colapso em 476 d.C., Bizâncio sobreviveu por 1123 anos, enquanto o soldo se tornou a moeda forte mais duradoura da história da humanidade. O legado de Constantino em manter a integridade do soldo a tornou a moeda mais reconhecível e amplamente aceita do mundo e passou a ser conhecida como Bezante. Enquanto Roma queimava sob imperadores falidos, que não podiam mais pagar seus soldados quando suas moedas entraram em colapso, Constantinopla floresceu e prosperou por muitos outros séculos com responsabilidade fiscal e monetária. Enquanto os vândalos e os visigodos corriam furiosos em Roma, Constantinopla permaneceu próspera e livre de invasões por séculos. Assim como Roma, a queda de Constantinopla aconteceu apenas depois que seus governantes começaram a desvalorizar a moeda, um processo que os historiadores acreditam ter começado no reinado de Constantino IX Monomaco, de 1042 a 1055. Junto com o declínio monetário, vieram os declínios fiscal, militar, cultural e espiritual do império, que se arrastava com crescentes crises até ser dominado pelos otomanos em 1453. Mesmo depois de depreciado e da queda de seu império, o Bezante continuou vivo inspirando outra forma de moeda forte que continua circulando amplamente até hoje, apesar de não ser mais a moeda oficial de nenhuma nação, que é o dinar islâmico. À medida que o Islã crescia durante a Idade de Ouro de Bizâncio, o Bezante e outras moedas similares a ele em tamanho e peso circulavam nas regiões para as quais o Islã havia se espalhado. O califa Umayyad Abdul Malik ibn Marwan definiu o peso e o valor do dinar islâmico e o imprimiu com o decreto Shahada islâmico em 697 d.C. A dinastia Umayyada caiu e, depois disso, vários outros estados islâmicos, e mesmo assim o dinar continua sendo mantido e circulando amplamente nas regiões islâmicas nas especificações originais de peso e tamanho do Bezante, é usado em dotes, presentes e vários costumes tradicionais e religiosos até hoje. Ao contrário dos romanos e bizantinos, o colapso das civilizações árabe e muçulmana não esteve ligado ao colapso de seu dinheiro, pois mantinham a integridade de suas moedas por séculos. O soldo, cunhado pela primeira vez por Diocleciano em 301 d.C., mudou seu nome para Bezante e dinar islâmico, mas continua a circular hoje. 17 séculos de pessoas em todo o mundo usaram essa moeda para transações, enfatizando a vendabilidade do ouro ao longo do tempo. O Renascimento. Após o colapso econômico e militar do Império Romano, o feudalismo emergiu como o principal modo de organização da sociedade. A destruição da moeda forte foi essencial para transformar os antigos cidadãos do Império Romano em servos, à mercê de seus senhores feudais locais. O ouro estava concentrado nas mãos dos senhores feudais, e as principais formas de dinheiro disponíveis para o campesinato da Europa na época eram as moedas de cobre e bronze, cuja oferta era fácil de inflar à medida que a produção industrial desses metais continuava a ficar mais fácil com o avanço da metalurgia, tornando as reservas de valor terríveis, assim como moedas de prata que geralmente eram degradadas, falsificadas e não padronizadas em todo o continente, dando-lhes pouca vendabilidade, através do espaço e limitando o escopo do comércio pelo continente. A tributação e a inflação haviam destruído a riqueza e a economia do povo da Europa. Novas gerações de europeus vieram ao mundo sem a riqueza acumulada transmitida pelos mais velhos, e a ausência de um padrão monetário sólido amplamente aceito restringia severamente o escopo do comércio, fechando as sociedades umas das outras e aprimorando o paroquialismo na medida em que as outrora prósperas sociedades comerciais civilizadas caíram na idade das trevas de servidão, doenças, mente fechada e perseguição religiosa. Embora seja amplamente reconhecido que a ascensão das cidades-estado arrastou a Europa para fora da Idade das Trevas para a Renascença, o papel da moeda forte nessa ascensão é menos reconhecido. Foi nas cidades-estado onde os humanos podiam viver com a liberdade de trabalhar, produzir, comercializar e florescer, e isso foi em grande parte o resultado dessas cidades-estado adotarem um padrão monetário sólido. Tudo começou em Florença, em 1252, quando a cidade cunhou o florim, a primeira grande cunhagem forte europeia desde o áureo de Júlio César. A ascensão de Florença fez dela o centro comercial da Europa, com o seu florim se tornando o principal meio de troca europeu, permitindo que seus bancos prosperassem em todo o continente.
Veneza foi a primeira a seguir o exemplo de Florença com a cunhagem do ducado, com as mesmas especificações do florim, em 1270, e, até o final do século XIV, mais de 150 cidades e estados europeus cunharam moedas com as mesmas especificações do florim, permitindo a seus cidadãos a dignidade e a liberdade de acumular riqueza e negociar com uma moeda forte que era altamente vendável no tempo e no espaço e dividida em moedas pequenas, permitindo fácil divisibilidade. Com a libertação econômica do campesinato europeu, veio o florescimento político, científico, intelectual e cultural das cidades-estado italianas, que mais tarde se espalharam pelo continente europeu. Seja em Roma, Constantinopla, Florença ou Veneza, a história mostra que um padrão monetário sadio é um pré-requisito necessário para o florescimento humano, sem o qual a sociedade se coloca no precipício da barbárie e destruição. Embora o período que se segue à introdução do florim tenha presenciado uma melhoria na solidez do dinheiro, com cada vez mais europeus capazes de adotar ouro e prata para economia e comércio e com a expansão da extensão dos mercados na Europa e no mundo, a situação estava longe de ser perfeita. Ainda havia muitos períodos durante os quais vários soberanos diluíam a moeda de seu povo para financiar guerras ou gastos excessivos. Dado que eram usadas fisicamente, prata e ouro se complementavam. A alta taxa de escassez do ouro significava que era ideal como reserva de valor a longo prazo e meio para grandes pagamentos, mas o menor valor da prata por unidade de peso a fez facilmente divisível em quantidades adequadas para transações menores e para se manter por períodos mais curtos. Embora esse arranjo trouxesse benefícios, ele teve uma grande desvantagem. A taxa de câmbio flutuante entre ouro e prata criou problemas comerciais e de cálculo. As tentativas de fixar o preço das duas moedas entre si foram mutuamente autodestrutivas, mas a margem monetária do ouro prevaleceu. Como os soberanos estabelecem uma taxa de câmbio entre as duas mercadorias, eles mudam os incentivos dos detentores para mantê-las ou gastá-las. Esse bimetalismo inconveniente continuou por séculos em toda a Europa e no mundo, mas, como a mudança do sal, gado e conchas do mar para os metais, o inexorável avanço da tecnologia iria fornecer uma solução para ele. Dois avanços tecnológicos particulares afastariam a Europa e o mundo das moedas físicas e, por sua vez, ajudariam a acabar com o papel monetário da prata, o telégrafo, implantado comercialmente em 1837, e a crescente exporte através da Europa. Com essas duas inovações, tornou-se cada vez mais viável que os bancos se comunicassem uns com os outros, enviando pagamentos com eficiência através do espaço quando necessário e contas de débito em vez de precisar enviar pagamentos físicos. Isso levou ao aumento do uso de notas, cheques e recibos de papel como meio monetário em vez de ouro físico e moedas de prata. Mais nações começaram a mudar completamente para um padrão monetário de papel atrelados e resgatáveis instantaneamente em metais preciosos mantidos em cofres. Algumas nações escolheriam ouro, outras escolheriam prata, em uma decisão fatídica que teria consequências enormes. A Grã-Bretanha foi a primeira a adotar um padrão ouro moderno em 1717, sob a direção do físico Isaac Newton, que era o diretor da Casa da Moeda Real, e o padrão ouro teria um grande papel no avanço de seu comércio em todo o império ao redor do mundo. A Grã-Bretanha permaneceria sob um padrão ouro até 1914, embora o suspendesse durante as guerras napoleônicas de 1797 a 1821. A supremacia econômica da Grã-Bretanha estava intrinsecamente ligada ao seu padrão monetário superior, e outros países europeus começaram a segui-lo. O fim das guerras napoleônicas marcou o início da Era de Ouro da Europa, pois, uma a uma, as principais nações europeias começaram a adotar o padrão ouro. Quanto mais nações adotavam oficialmente o padrão ouro, mais o ouro se tornava comercializável e maior o incentivo para outras nações também adotarem. Além disso, em vez de os indivíduos terem que carregar moedas de ouro e prata para transações grandes e pequenas, respectivamente, agora podiam armazenar sua riqueza em ouro nos bancos enquanto usavam recibos de papel, notas e cheques para fazer pagamentos de qualquer tamanho. Os detentores de recibos de papel poderiam usá-los apenas para efetuar o pagamento, as contas eram descontadas pelos bancos e usadas para liberação e cheques poderiam ser descontados dos bancos que as emitiram. Isso resolveu o problema da vendabilidade do ouro em todas as escalas, tornando o ouro o melhor meio monetário, isso enquanto os bancos, que acumulavam o ouro das pessoas, não aumentavam a oferta de papéis que emitiam como recibos. Com esses meios sendo lastreados por ouro físico nos cofres e permitindo o pagamento em qualquer quantidade ou tamanho, não havia mais uma necessidade real do papel da prata em pequenos pagamentos. A sentença de morte para o papel monetário da prata foi o fim da Guerra Franco-Prussiana, quando a Alemanha extraiu uma indenização de 200 milhões de libras em ouro da França e a usou para mudar para o padrão ouro. Com a Alemanha agora se unindo à Grã-Bretanha, França, Holanda, Suíça, Bélgica e outras em um padrão ouro, o pêndulo monetário girou decisivamente a favor do ouro, levando as pessoas e nações do mundo todo que usavam prata a testemunhar uma perda progressiva de poder de compra e um incentivo mais forte para mudar para o ouro. A Índia finalmente mudou de prata para ouro em 1898, enquanto a China e Hong Kong foram as últimas economias do mundo a abandonar o padrão prata em 1935.
Enquanto o ouro e a prata eram usados diretamente para pagamento, ambos tinham um papel monetário a desempenhar e seu preço em relação ao outro permanecia bastante constante ao longo do tempo, numa proporção entre 12 e 15 onças de prata por onça de ouro, no mesmo intervalo que sua relativa escassez na crosta terrestre e a relativa dificuldade e custo de extraí-las. Porém, à medida que os papéis e instrumentos financeiros lastreados por esses metais se tornaram cada vez mais populares, não havia mais justificativa para o papel monetário da prata, e indivíduos e nações passaram a manter o ouro, levando a um colapso significativo no preço da prata, do qual não se recuperaria. A proporção média entre os dois no século XX foi de 47,2:1 e, em 2017, foi de 75:1. Embora o ouro ainda tenha um papel monetário a desempenhar, como evidenciado pelo armazenamento dos bancos centrais, a prata de fato perdeu seu papel monetário. A desmonetização da prata teve um efeito significativamente negativo nas nações que a usavam como padrão monetário na época. A Índia testemunhou uma contínua desvalorização de sua rupia em comparação com os países europeus baseados em ouro, o que levou o governo colonial britânico a aumentar os impostos para financiar sua operação, levando a crescente inquietação e ressentimento pelo colonialismo britânico. Quando a Índia mudou o lastro de sua rupia para a libra esterlina lastreada em ouro em 1898, a prata que lastreara sua rupia havia perdido 56% de seu valor. Nos 27 anos desde o final da Guerra Franco-Prussiana, para a China, que permaneceu no padrão de prata até 1935, sua prata, em vários nomes e formas, perdeu 78% de seu valor no período. A opinião do autor é de que a história da China e da Índia e seu fracasso em alcançar o Ocidente durante o século XX estão inextricavelmente ligadas a essa destruição maciça de riqueza e capital provocada pela desmonetização do metal monetário que esses países utilizavam. A desmonetização da prata, de fato, deixou chineses e indianos em uma situação semelhante à dos africanos ocidentais que usavam miçangas de vidro quando os europeus chegaram. Dinheiro forte doméstico era um dinheiro fraco para estrangeiros e estava sendo expulso por dinheiro forte estrangeiro, o que permitia que estrangeiros controlassem e tivessem a propriedade de quantidades crescentes de capital e recursos da China e da Índia durante o período. Esta é uma lição histórica de imenso significado e deve ser lembrada por qualquer pessoa que pense que sua recusa do Bitcoin significa que não precisa lidar com ele. A história mostra que não é possível se isolar das consequências de outras pessoas que guardam dinheiro mais forte que o seu. Com o ouro nas mãos de bancos cada vez mais centralizados, ele ganhou vendabilidade através do tempo, escalas e localização, mas perdeu sua propriedade como dinheiro vivo, sujeitando os pagamentos ao acordo das autoridades políticas e financeiras que emitem recibos, compensam cheques e acumulam o ouro. Tragicamente, a única maneira de o ouro resolver os problemas de vendabilidade em escalas, espaço e tempo era centralizando-se, assim, sendo vítima do grande problema da moeda sonante enfatizado pelos economistas do século XX, a soberania do indivíduo sobre o dinheiro e sua resistência ao controle centralizado do governo. Assim, podemos entender por que economistas de moeda forte do século XIX, como Menger, focaram sua compreensão da solidez do dinheiro em sua vendabilidade como um bem de mercado, enquanto economistas de moeda forte do século XX, como Mises, Hayek, Rotardre e Salerno, concentraram sua análise de solidez em sua resistência ao controle de um soberano. Como o calcanhar de Aquiles do dinheiro do século XX foi sua centralização nas mãos do governo, veremos mais adiante como o dinheiro inventado no século XXI, o Bitcoin, foi projetado principalmente para evitar controle centralizado. La Belle Époque. O fim da Guerra Franco-Prussiana em 1871 e a consequente mudança de todas as principais potências europeias para o mesmo padrão monetário, o ouro, levaram a um período de prosperidade e florescimento que continua a parecer mais surpreendente com o tempo e em retrospecto. É possível argumentar que o século XIX, em particular a segunda metade, seja o maior período de prosperidade, inovação e conquista humana que o mundo já testemunhou, e o papel monetário do ouro foi essencial para ele. Com a prata e outros meios de troca cada vez mais desmonetizados, a maioria do planeta usou o mesmo padrão monetário áureo, permitindo que as melhorias nas telecomunicações e nos transportes promovessem a acumulação e o comércio globais de capital como nunca antes. Moedas diferentes eram simplesmente pesos diferentes de ouro físico e a taxa de câmbio entre a moeda de uma nação e a outra era a simples conversão entre diferentes unidades de peso, tão direta quanto a conversão de polegadas em centímetros. A libra britânica foi definida como 7,3 gramas de ouro, enquanto o franco francês foi de 0,29 gramas de ouro e o marco alemão de 0,36 gramas, o que significa que a taxa de câmbio entre eles foi necessariamente fixada em 26,28 francos franceses e 24,02 marcos alemães por libra. Do mesmo modo que unidades métricas e imperiais são apenas uma maneira de medir o comprimento subjacente, as moedas nacionais eram apenas uma maneira de medir o valor econômico, conforme representado no estoque universal de valor, que era somente o ouro. As moedas de ouro de alguns países eram bem vendáveis em outros países, pois eram apenas ouro. A oferta de dinheiro de cada país não era uma métrica a ser determinada pelos comitês centrais de planejamento que acumularam PHDS, mas pelo funcionamento natural do sistema de mercado. As pessoas possuíam tanto dinheiro quanto desejavam e gastavam o quanto desejavam na produção local ou estrangeira, e a oferta de dinheiro real não era mesmo facilmente mensurável.
A solidez do dinheiro refletiu-se nas livres trocas em todo o mundo, mas, talvez de forma mais importante, estava aumentando as taxas de poupança nas sociedades mais avançadas que utilizavam o padrão ouro, permitindo a acumulação de capital para financiar a industrialização, a urbanização e as melhorias tecnológicas que moldaram nossa vida moderna. Principais períodos durante os quais as principais economias europeias se regiam pelo padrão ouro: franco-francês, de 1814 a 1914. 100 anos. Florim holandês, de 1816 a 1914. 98 anos. Libra esterlina, de 1821 a 1914. 93 anos. Franco suíço, de 1850 a 1936. 86 anos. Franco belga, de 1832 a 1914. 82 anos. Coroa sueca, de 1873 a 1931. 58 anos. Marco alemão, de 1875 a 1914. 39 anos. Lira italiana, de 1883 a 1914. 31 anos. Em 1900, cerca de 50 nações estavam oficialmente no padrão ouro, incluindo todas as nações industrializadas, enquanto as nações que não estavam em um padrão ouro oficial ainda tinham moedas de ouro sendo usadas como o principal meio de troca. Algumas das realizações humanas tecnológicas, médicas, econômicas e artísticas mais importantes foram inventadas durante a era do padrão ouro, o que explica em parte porque ficou conhecida como La Belle Époque, ou a Bela Época, em toda a Europa. A Grã-Bretanha testemunhou os anos de pico da Pax Britânica, onde o Império Britânico se expandiu em todo o mundo e não estava envolvido em grandes conflitos militares. Em 1899, quando a escritora norte-americana Nellie Bly iniciou sua jornada recorde ao redor do mundo em 72 dias, ela carregava consigo moedas de ouro britânicas e notas do Banco da Inglaterra. Era possível circunnavegar o globo e usar uma única forma de dinheiro em todo lugar que Nellie foi. Nos Estados Unidos, essa era foi chamada de Era Dourada, onde o crescimento econômico explodiu com a restauração do padrão ouro em 1879 após a Guerra Civil Americana. Foi interrompido apenas por um episódio de insanidade monetária, que foi efetivamente o último suspiro da prata como dinheiro, discutido no capítulo 9, quando o Tesouro tentou remonetizar a prata, instituindo-a como dinheiro. Isso causou um grande aumento na oferta de moeda e uma corrida bancária por aqueles que procuravam vender notas do Tesouro e prata por ouro. O resultado foi a recessão de 1893, após a qual o crescimento econômico dos Estados Unidos foi retomado. Com a maioria do mundo em uma unidade monetária sólida, nunca houve um período que testemunhasse tanta acumulação de capital, comércio global, restrição ao governo e transformação dos padrões de vida em todo o mundo. Não eram apenas as economias do Oeste que eram muito mais livres naquela época, as próprias sociedades eram muito mais livres. Os governos tinham muito poucas burocracias focadas em microgerenciar a vida dos cidadãos. Como Mises descreveu, o padrão ouro foi o padrão mundial da era do capitalismo, aumentando o bem-estar, a liberdade e a democracia, tanto políticas quanto econômicas. Aos olhos dos comerciantes livres, sua principal eminência era justamente o fato de ser um padrão internacional exigido pelo comércio internacional e pelas transações dos mercados internacionais de dinheiro e capital. Foi o meio de troca por meio do qual o industrialismo e o capital ocidentais levaram a civilização ocidental às partes mais remotas da superfície da Terra, destruindo por toda parte os grilhões de preconceitos e superstições antigos, semeando as sementes de uma nova vida e de um novo bem-estar, libertando mentes e almas e criando riquezas nunca antes vistas. Ele acompanhou o progresso triunfal sem precedentes do liberalismo ocidental pronto para unir todas as nações em uma comunidade de nações livres que cooperavam pacificamente entre si. É fácil entender porque as pessoas viam o padrão ouro como o símbolo dessa maior e mais benéfica de todas as mudanças históricas. O mundo desabou no ano catastrófico de 1914, que não foi apenas o ano da eclosão da Primeira Guerra Mundial, mas o ano em que as principais economias do mundo saíram do padrão ouro e o substituíram por dinheiro governamental nocivo. Somente a Suíça e a Suécia, que permaneceram neutras durante a Primeira Guerra Mundial, permaneceriam no padrão ouro até a década de 1930. A era do dinheiro controlado pelo governo começaria globalmente depois disso, com consequências desastrosas incontroladas. Embora, discutivelmente, o padrão ouro do século XIX fosse a coisa mais próxima que o mundo já havia visto de uma moeda sonante ideal, ele ainda tinha suas falhas. Primeiro, governos e bancos estavam sempre criando meios de troca além da quantidade de ouro em suas reservas. Segundo, muitos países usavam não apenas ouro em suas reservas, mas também moedas de outros países. A Grã-Bretanha, como superpotência global da época, havia se beneficiado de ter seu dinheiro usado como moeda de reserva em todo o mundo, resultando no fato de suas reservas de ouro serem apenas uma pequena fração de sua enorme oferta monetária. Com o crescente comércio internacional se apoiando na liquidação de grandes quantidades de dinheiro em todo o mundo, as notas do Banco da Inglaterra se tornaram, na opinião de muitos na época, tão boas quanto o ouro.
Embora o ouro fosse um dinheiro muito forte, os instrumentos usados para a liquidação de pagamentos entre bancos centrais, embora nominalmente resgatáveis em ouro, acabaram na prática sendo mais fáceis de produzir do que ouro. Essas duas falhas significaram que o padrão ouro estava sempre vulnerável a uma corrida ao ouro em qualquer país onde as circunstâncias pudessem levar uma porcentagem grande o suficiente da população a exigir o resgate de seu papel moeda em ouro. A falha fatal do padrão ouro no centro desses dois problemas foi que a liquidação em ouro físico é incômoda, cara e insegura, o que se traduzia na necessidade de centralização de reservas físicas de ouro em alguns locais, bancos e bancos centrais, deixando-os vulneráveis a serem tomados pelos governos. À medida que o número de pagamentos e acordos realizados em ouro físico se tornava uma fração infinitamente menor de todos os pagamentos, os bancos e bancos centrais que detinham o ouro podiam criar dinheiro não lastreado em ouro físico e usá-lo para liquidação. A rede de liquidação tornou-se valiosa o suficiente para que o crédito de seus proprietários fosse efetivamente monetizado. Assim que a capacidade de administrar um banco começou a implicar a criação de dinheiro, os governos naturalmente começaram a dominar o setor bancário por meio de bancos centrais. A tentação era sempre forte demais, e a riqueza financeira virtualmente infinita que isso assegurava poderia não apenas silenciar a dissidência, mas também financiar propagandistas para promover tais ideias. O ouro não ofereceu mecanismo para restringir os soberanos e teve que depender da confiança neles para não abusar do padrão ouro e na população permanecendo eternamente vigilante contra eles. Isso talvez era possível quando a população era altamente instruída e conhecedora dos perigos da moeda fraca, mas com todas as gerações passadas exibindo a complacência intelectual que tende a acompanhar a riqueza, o canto da sereia de vigaristas e economistas bobos da corte se mostraria cada vez mais irresistível para a maior parte da população, deixando apenas uma minoria de economistas e historiadores conhecedores travando uma batalha difícil para convencer as pessoas de que a riqueza não pode ser gerada adulterando a oferta de dinheiro, que permitir a um soberano o controle do dinheiro só pode levá-lo a aumentar o controle da vida de todos e que a própria vida humana civilizada repousa na integridade do dinheiro, fornecendo uma base sólida para comércio e acumulação de capital. A centralização do ouro tornou-o vulnerável a ter seu papel monetário usurpado por seus inimigos, e o ouro simplesmente tinha muitos inimigos, como o próprio Mises bem entendeu. Os nacionalistas estão lutando contra o padrão ouro porque querem separar seus países do mercado mundial e estabelecer a autarquia nacional o mais longe possível. Governos intervencionistas e grupos de pressão estão lutando contra o padrão ouro porque consideram o obstáculo mais sério para seus esforços em manipular preços e salários. Mas os ataques mais fanáticos ao ouro são feitos por aqueles que pretendem expandir o crédito. Com eles, a expansão do crédito é a panaceia para todos os males econômicos. O padrão ouro remove da arena política a determinação de mudanças no poder de compra induzidas por dinheiro. Sua aceitação geral requer o reconhecimento da verdade de que não se pode tornar todas as pessoas mais ricas imprimindo dinheiro. A aversão ao padrão ouro é inspirada na superstição de que governos onipotentes podem criar riqueza com pequenos pedaços de papel. Os governos estavam ansiosos por destruí-lo, porque estavam comprometidos com as falácias de que a expansão do crédito é um meio apropriado de diminuir a taxa de juros e de melhorar a balança comercial. As pessoas lutam contra o padrão ouro porque querem substituir o livre comércio pela autarquia nacional, a paz pela guerra, a liberdade pela onipotência totalitária do governo. O século XX começou com os governos colocando o ouro de seus cidadãos sob seu controle através da invenção do Banco Central moderno no padrão ouro. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, a centralização dessas reservas permitiu que esses governos expandissem a oferta de dinheiro além de suas reservas de ouro, reduzindo o valor de sua moeda. No entanto, os bancos centrais continuaram confiscando e acumulando mais ouro até a década de 1960, onde a mudança em direção a um padrão global do dólar americano começou a se formar. Embora o ouro tenha sido supostamente desmonetizado integralmente em 1971, os bancos centrais continuaram detendo reservas de ouro significativas e apenas as descartaram lentamente, antes de voltar a comprar ouro na última década. Mesmo quando os bancos centrais declararam repetidamente o fim do papel monetário do ouro, suas ações em manter suas reservas de ouro representam mais a verdade. Do ponto de vista da concorrência monetária, manter as reservas de ouro é uma decisão perfeitamente racional. Manter reservas de dinheiro fraco de governos estrangeiros fará com que o valor da moeda do país desvalorize junto com as moedas de reserva, enquanto a senhoriagem se acumula no emissor da moeda de reserva, não no Banco Central do país. Além disso, se os bancos centrais venderem todas as suas reservas de ouro, estimadas em cerca de 20% dos estoques globais de ouro, o impacto mais provável é que o ouro, sendo altamente valorizado por seus usos industriais e estéticos, seria comprado muito rapidamente com pouca depreciação de seu preço e os bancos centrais ficariam sem reservas de ouro. A competição monetária entre dinheiro fraco do governo e ouro forte provavelmente resultará em um vencedor a longo prazo. Mesmo em um mundo de dinheiro do governo, os governos não foram capazes de retirar o papel monetário do ouro, pois suas ações falam mais alto que suas palavras.